Amados irmãos, essa passagem aqui que nós acabamos de ler, Ezequiel 37, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né, no meio do povo de Deus, devido ser um tema muito explorado para ser pregado, né, irmãos? Aleluia! E também uma passagem tremenda da palavra de Deus. E ao meditar nesta palavra aqui, irmãos, Deus me deu um entendimento, né, de que assim como Jesus, ele certa feita vai citar Jonas e vai dizer: eis aqui aquele que é maior do que Jonas, né, que é Jesus. Em outro momento ele vai citar Salomão, vai dizer: eis aqui que é maior do que Salomão, que é Jesus. Aleluia! Em outro momento ele está no templo e vai dizer: eis aqui aquele que é maior do que o templo, que é Jesus. Aí eu pensei: por que não? Eis aqui quem é maior do que Ezequiel. Aleluia, que é Jesus. Aleluia! Jesus maior do que Ezequiel. Se você for olhar direitinho o livro de Ezequiel, você vai ver um paralelo com Jesus, pastor Rodrigo. Por quê? Ezequiel é chamado em todo momento de filho do homem. E Jesus vai dizer que ele é o filho do homem. Aleluia! Porque Ezequiel é o filho do homem, aleluia, carnal. Jesus é o filho do homem, mas é o filho de Deus. Aleluia! E como filho do homem, ele vem para resgatar aquilo que Satanás tomou de um homem, que foi Adão. Aleluia! E Jesus, como filho do homem, de forma legal, embora Deus pudesse tomar de forma arbitrária, né, o poder de Satanás, ele podia falar: me dá aqui, Satanás, o poder, porque é meu. Ele, assim como um homem entregou o poder para Satanás, Jesus, aleluia, tomou de volta esse poder como homem. Aleluia! Então agora você tem um representante homem diante de Deus. Quem é? Jesus Cristo, homem. Aleluia! Porque o profeta, ele representa Deus para os homens, e um sacerdote, homem como Jesus, ele representa os homens diante de Deus. Aleluia! Por isso que Hebreus diz que ele participou também da carne e do sangue, para que ele soubesse aquilo também que você passa. Aleluia! Ele conhece o que você passa, porque ele passou o que você passa. Ele passou fome, sede, nudez, tristeza, angústia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe tudo aquilo que você passa. Então Jesus, ele é o filho do homem. Em várias passagens você vai ver a figura de Cristo em Ezequiel. Embora Ezequiel fosse filho de sacerdote, não se tornou sacerdote. Aleluia! Foi profeta no cativeiro. E Jesus, embora não fosse filho de sacerdote, se tornou sacerdote, rei e profeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para profetizar no meio de Israel, que estava como ossos sequíssimos. E se você continuar, né, nessa linha de raciocínio, você vai ver várias vezes Jesus, né, tanto uma figura de Jesus com Ezequiel, como também em contraste com Ezequiel. Por exemplo, Ezequiel profetiza no capítulo 24 e sua mulher morre. Aleluia! Jesus, ele profetiza e a esposa, a mulher vive, que é a igreja. Quem pode dizer aleluia nessa noite? Jesus fala e a igreja vive. Aleluia! Ezequiel profetiza, a esposa morre. Aleluia, porque onde Jesus está, ele traz vida para a esposa. Não é como Adão, que se escondeu atrás de madeira, atrás da árvore, quando Deus falou: cadê? Quem foi? Quem mandou tu comer desta árvore? E ele falou: foi a mulher, e se escondeu atrás. Jesus foi para frente do madeiro e disse: está aqui, Senhor, eu pego a culpa da esposa. Aleluia! Jesus tomou a culpa da esposa, e a esposa é a igreja. Você pode dizer aleluia nesta noite? Daí é importante nós sermos igreja. Não virmos a igreja, mas sermos a igreja. Então, quando você é a igreja, o Senhor Jesus toma a tua culpa, toma as suas dores, como diz aí 53, verdadeiramente levou sobre si as nossas dores. Aleluia! E aí, continuando, irmão, você vai ver várias passagens, o homem do tinteiro no capítulo 9, que Jesus é aquele que marca a sua igreja com o selo da promessa. Aleluia, porque ele é maior do que Ezequiel. Ezequiel via a glória no capítulo 1 e no capítulo 10. Jesus é a própria glória do unigênito do Pai. João 1 diz a Bíblia que João 1,14 diz que nós vimos a glória do unigênito do Pai. Enquanto Ezequiel via a glória, Jesus é a própria glória. Aleluia! Porque ele é maior do que Ezequiel. E quando chega, irmão, aqui no capítulo 37, que nós acabamos de ler, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver que veio a mão do Senhor sobre o profeta. Aleluia! Hoje eu creio, irmão, embora muitas igrejas não creiam, eu creio que hoje ainda há profetas na igreja, né? Está lá em Efésios 4, que o Senhor deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, evangelistas, querendo a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Então, um homem
Uma pessoa que tem um ministério, ele é um presente para a igreja, porque Deus deu para a igreja. Aleluia. E a mão do Senhor está sobre esta pessoa. Aleluia. A mão do Senhor está sobre o profeta. Aleluia. A diferença entre Ezequiel e Jesus é que Ezequiel, por exemplo, no capítulo 8, ele é tomado e arrebatado e levado a Israel, e ele vê as abominações dentro do templo. Ele vê os pecados em oculto. Aleluia. Mas só que ele não traz a cura. É semelhante ao médico que ele olha para a pessoa e fala assim: você está com câncer terminal, vá para casa morrer. Não adiantou nada. Aleluia. Jesus, ele vê o pecado e traz a cura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não veio chamar os sãos, mas sim os doentes. Ele chama os doentes para trazer cura. Aleluia. E a mão do Senhor veio sobre o profeta, e ele me pôs no meio do vale cheio de ossos. E eu fiquei pensando aqui, que tal ver por que há um profeta só, por uma multidão, diz a Bíblia que eram muito numerosos a quantidade, e um profeta, a proporção de um para uma multidão de ossos secos. E ela, a minha esposa e a irmã que está aqui, acho que já ouviu falar isso, eu não tenho certeza se ouviu, não sei se a irmã está, o irmão acho que não ouviu, mas irmão, nessa multidão de ossos sequíssimos que tem aí, aleluia, há uma proporção de um profeta ou outro. E nessa condição o mundo está: ou você é os ossos secos, ou você é o profeta. Aleluia. Não dá para você ser nenhum dos dois. Aleluia. Ah, eu não sou profeta não, então você é osso seco. Aleluia. Ah, eu não sou osso seco não, eu sou profeta, então você é profeta, então profetiza. Aleluia. Vou falar aqui porque o pastor Rodrigo não estava aqui. Ali tinha uma macumba ali em cima, e a gente morava aqui onde é a igreja. E eu ficava noites e noites estendendo a mão, falando assim: eu queima essa macumba, joga por terra. E uma tribulação, eu não conseguia dormir, aquele grunhido. O velho andava de 4 patas, passava correndo aqui, dando um gemido, gritando, uma coisa horrível. Aí passei anos fazendo isso. Quando começava aquela cantoria, eu já começava a estender a mão. Aí teve um dia que falou assim: quer saber? Eu falei assim: quer saber uma coisa, Jesus? Não quero nem saber mais, que se quiser, morra para lá. O Espírito Santo falou claramente comigo: ou você é o profeta que profetiza sobre os ossos secos, ou você é os ossos secos, e eu levanto ele como profeta e boto no teu lugar. Aleluia. Eu falei: não, Jesus, deixa eu ser profeta, se eu queimo esse demônio ligar. Acabou que eles morreram, mas antes disso nós fizemos muitos cultos e orações na casa deles. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Coisas que só a eternidade vai dizer para onde eles foram. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a tua obra na mão do Senhor, quando você continuar profetizando pelo vale de ossos secos. Ou você é profeta, ou você é o osso seco. Então, profetiza. Aleluia. Não tem como uma pessoa ser a igreja sem ser profeta. Aí você fala: será que Deus quer? Aleluia. Vamos lá para o livro de Êxodo, Números, onde Deus tira do Espírito da sobre Moisés e coloca em 70 anciãos. E tinha 2 jovens ali que ficavam profetizando, e os velhos também profetizaram, e os jovens também profetizaram. Daqui a pouco eles pararam. Mas diz a Bíblia que 2 jovens continuaram profetizando, Eldade e Medade. E Josué ficou com o Senhor e falou assim: Moisés, proíbe eles, porque todos pararam de profetizar e eles continuam. E Moisés: tem porventura tu ciúme de mim? Tomara a Deus que todo o povo de Deus fosse profeta, e Deus lhe desse do seu espírito. Aleluia. Como que diz? Deixa eles profetizar, porque isso é uma coisa boa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aprenda a profetizar sobre o vale de ossos secos. E a Bíblia está dizendo, irmão, que Deus fez ele andar ao redor. Aleluia. E viu que eram sequíssimos. Ou seja, Deus não escondeu a condição dos ossos. Deus mostrou como é que os ossos estavam. Aleluia. Deus não maquiou e falou assim: ó, está tudo muito bem, fala coisas boas. Não, antes de profetizar, Deus vai mostrar a condição. Eu não sei qual é a tua condição. Aleluia. Eu não sei, de repente você está aqui, né? Aleluia. Como os ossos secos. Aleluia. Mas aí tem uma questão, a vantagem de você ser profeta, que Eliseu, mesmo quando era osso seco, ainda fez milagre.
Aleluia. Quando ele estava na sepultura, já estava só os ossos, o morto bateu lá e recebeu vida. Aleluia, porque a unção de Sansão estava no cabelo, a unção, aleluia, né, de Eliseu estava nos ossos, aleluia. Até os ossos ele tinha unção, aleluia. E a unção hoje da tua vida está na palavra. Abre a boca e profetiza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É importante você confessar e profetizar, até para ser salvo. A Bíblia diz que quem crê no seu coração, confessar com seus lábios, será salvo. É impossível você ser salvo, fala, não, Deus sabe, eu conheço meu coração, e não confessa. Confesse Jesus. Aleluia. E aí ele foi andar no meio do vale de ossos que estavam sequíssimos, irmão, e eram muito numerosos. Os ossos secos, irmão, estão por aí pelas ruas. Aleluia, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz. O mundo está gemendo, sedento, faminto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus perguntou, e outra coisa, Deus, a Bíblia diz, o Senhor me levou até o vale, aleluia. Você não veio nem vai para lugar nenhum porque você quer, você é levado, aleluia. Deus que te leva, aleluia. Deus te leva para um lado, te leva para o outro, é Ele. Assim como o vento vai, né, e depois você não sabe de onde veio nem para onde foi, assim é aquele que é nascido do Espírito, aleluia. E o texto continua dizendo, aleluia, que Deus pergunta para ele, poderão viver esses ossos? E o profeta disse, Senhor, tu sabes. Aleluia. Às vezes na sua casa você está com um problema sério. Às vezes na sua saúde. Às vezes na sua família, né? E você pergunta e pensa. E você pensa, será que poderá acontecer isso? Será que poderá acontecer aquilo outro? Aleluia. Embora, né, nós não sabemos, a resposta que Deus vai falar é a seguinte. Ele vai falar assim, Senhor, tu que sabe, aleluia. E Deus vai falar assim, profetiza como quem diz, eu sei sim, e eu sei o que eu vou fazer, e o que eu vou fazer é coisas boas, porque bem sei eu, os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Aleluia. Lembra do leproso que chega para Jesus e fala assim, Senhor, se queres pode me tornar livre. Jesus diz, quero. Aleluia. Nunca vi nenhuma pessoa que viu pedir milagre a Jesus, e Jesus disse, hoje eu não vou fazer. Aleluia. Até aquela mulher cirofenícia que vai até Jesus e diz, Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, diz a Bíblia, que não respondeu palavra. Os discípulos disseram, manda ela embora, que ela vem gritando igual uma maluca atrás de nós. Aleluia. E Jesus foi e falou assim, olha, não fui enviado para você, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel, você não é ovelha. E diz a Bíblia que ela adorou. Ou seja, mesmo Jesus falando, você não é ovelha, ela foi e adorou, a Bíblia diz. Aleluia. O que você faria se Jesus falasse, você não é uma ovelha? Você teria coragem de adorar? Olha a fé desta mulher, irmão. Aleluia. Como é que Jesus, ele prova a pessoa? Aleluia. Eu vejo até um certo, né, senso de humor em Jesus, como faz isso. E aí Jesus prova mais uma vez ela, e quando ela adora, Jesus vai falar assim, adorou mesmo assim? Jesus vai lá para ela e fala, olha, não posso pegar o pão dos filhos e deitar e dar para os cachorrinhos. Aleluia. Depois dessa, ela sair dali furiosa e procurar uma outra pessoa, outra igreja, outro curandeiro, seja lá o que for, né? Mas ela diz, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Aleluia. E Jesus se maravilhou, disse, grande é a tua fé, mulher, vai. E na mesma hora a filha dela ficou curada. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Aleluia. Que tanto ela e o centurião têm duas coisas em comum. Foi a única vez que Jesus se maravilhou com a fé de alguém. Foi com o centurião e foi com a mulher cirofenícia. Sabe o que eles têm em comum os dois? É que nenhum dos dois eram judeus. Nenhum dos dois eram judeus, eram gentios. E por quê? E o que tem isso a ver? Tem a ver porque a lei não é da fé. Se eles estão debaixo da lei, eles não iam ter produzido a fé sobre ele. Por quê? Porque a lei ia fazer com que aquela mulher nem chegasse perto de Jesus. Mas aquela mulher olhou sem mérito algum e pensou, eu vou alcançar porque é pela graça. Então ela vai e por isso isso agrada a Jesus. Quando ela sabe que o mérito não está nela, mas o mérito está confiando na graça de Cristo. Aleluia! Então Jesus se maravilhou quando alguém, ele confia não nos seus méritos. Porque se é um judeu, ia pensar, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso para minha filha, afinal de contas eu mereço. Eu dou o dízimo de tudo, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou um bom homem, eu não faço mal a ninguém. Eu rezo, eu oro, eu leio a Torá, eu vou na sinagoga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ia falar justiça própria. Já aquela mulher pensou, Senhor, eu sou um cachorro, mas uma migalha é suficiente. Aleluia.
Uma migalha de Cristo expulsa demônio. Se uma migalha, ela expulsa demônio, imagina Jesus completo. Aleluia! Imagina se uma migalha botou o demônio para correr. Imagina o sangue precioso do Filho de Deus. Se não vai expulsar toda a obra de demônio da tua vida e da tua casa. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Seja com a mulher, Filho Felícia, creia que você não merece. Mas se você vai confiando nos méritos da cruz, você alcança. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então Deus sabe o que vai fazer. E o Senhor disse então para ele, então agora vai e profetiza. Aleluia. Eu costumo falar, né, irmãos, que é muito fácil eu profetizar sobre a tua vida. Você já é uma bênção. Eu vejo o potencial em vocês todos, né? Eu vejo que Deus pode levantar a irmã Maria com poder e glória, uma varão de oração. Nós vamos fazer uma consagração. Você vai estar aqui, ó, você, Cristiane, né, Maria Isabel, Dona Isabel, Manita, vocês vão fazer a obra. Aleluia, né? Na consagração. Pode levantar os mãos com poder e glória. Aleluia. Por que, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Fácil. Porque vocês já estão com a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, profetizar sobre os ossos secos é a gente ir lá na Cracolândia. Falar para o Cracudo assim, nós vamos orar. E Deus vai te levantar como pregador da palavra. Aleluia. É pegar as almas mais improváveis e você falar para a pessoa assim, olha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus há de fazer uma obra na tua casa, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, aleluia, há de libertar, aleluia. Isso é profetizar sobre o valor de ossos secos, irmão, aleluia. Porque quando você olha para a porta aberta, aleluia, fala assim, ô glória, Deus abriu a porta. Agora ele já abriu, então isso não é profetizar mais. Agora quando você olha para um lugar que nem parede tem, e você fala, Deus vai abrir a porta. Aleluia, isso é profetizar. É quando você olha, aleluia, para o seu bolso, e você não tem R$1 para dar de oferta, e você pensa, um dia eu vou dar R$1.000 de oferta. Isso é profetizar sobre o vale de ossos secos. É quando você ora, aleluia, não vê caminho, mas você faz com Moisés, está inquietos e vê de mar vermelho, mas eu vejo o caminho. Aleluia, está inquieto e veja o livramento. Só depois que Moisés falou isso foi que Deus abriu o mar. Aleluia. Então não sei como você entrou, mas tem livramento para a tua saúde, tem livramento para a tua família, tem livramento para a tua casa, tem livramento, tem uma porta aberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem o céu aberto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem libertação na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E toda obra do diabo já caiu por terra. Não aceite, irmão, aleluia, nada daquilo que Deus não te deu. Deus botou uma doença. Não, Deus não te botou doença. Quem bota doença é Satanás. Se Jesus já carregou a doença, Deus não bota doença. Aleluia. Nós, às vezes, que podemos dar mole, às vezes damos mole e somos setados. Aleluia. Então não aceite a seta do adversário. Você tem saúde, você pode dizer aleluia. Você é sarado. Aleluia. É isso que diz o salmista, Salmo 103. Bendize, ó meu irmão, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Porque é Ele que perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades. Aleluia. Enche tua boca de bens, de sorte, que tua mocidade se renova como da águia. E o Senhor diz, eu sou o Senhor Jeová Rafá, Deus que cura. E se tu andar para o Senhor, Ele não porá nenhuma enfermidade que Ele pôs nos egípcios, Ele porá sobre ti. Aleluia. E Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. Então profetiza na tua casa. Tem gente que ele é o profeta inverso. A coisa está feia, ele fala, irmão, a coisa está preta, mas vai continuar preta. É uma. Eu estou muito provado, não aguento mais. Aleluia. Aguenta sim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, porque, irmão, debaixo da graça é o ministério da fé. Deus não se agrada de nenhuma coisa a não ser da pessoa que não tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus fala pelo poder da palavra, Ele vai dizer, Marcos 11, 23, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar naquilo que diz, que se fará, assim acontecerá. Aleluia. Então eu não diz, por isso que às vezes, irmão, as pessoas do mundo são mais prudentes até do que os crentes, porque eles falam palavras positivas para si, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, né? Qualquer que disser a este monte, aleluia, profetiza para os montes, aleluia. Você não tem que orar, Jesus, tira isso de mim.
Jesus, faz isso para mim. Não, você tem que falar para o mal. O mal saia. Aleluia. Demônio, sai da minha casa. Demônio, sai do meu lar. Qualquer que disser, então você tem que dizer. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Isso é profetizar, você dizer, é você falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu falei, nada aconteceu. Aconteceu, porque você não está vendo, você não está acreditando. Você só acredita se você vê, então você é Tomé. Já aconteceu, irmão, aleluia. Já foi concebido o milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que no princípio, quando criou Deus os céus e a terra, não é isso? A terra era como? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando havia trevas, Deus não diz: rapaz, está muito escuro isso, vai continuar escuro. Deus olhou para as trevas e disse: haja luz. Aleluia, e houve luz. Aí você diz: eu não sou Deus, mas a Bíblia diz, quando Jesus ele vai falar essa passagem, ele fala assim: tenha fé em Deus. Eu gosto da tradução diz: tenha a fé de Deus. Deus é o Deus da fé. Ele não vai olhar e vai falar as coisas como são. Ele vai chamar as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Então que você venha ter fé, irmão. Aleluia. Eu já vejo Deus abençoando a tua casa, a tua família. Aleluia. Eu vejo você, Deus te prosperando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E abrindo porta não tem parede. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Talvez você fale assim: mas nessa igreja pequenininha, quantas pessoas vieram aqui para cá, irmão, sem ter uma casa? Né? E Deus deu casa. Aleluia. Outros vieram sem emprego, Deus deu emprego. Deu carro e moto. Outros receberam tudo isso e depois que receberam foram embora. Aleluia. Porque muitos esperam só receber e depois para sair fora. Aleluia. Mas isso não garante a salvação. Aleluia. Então, irmãos, aqui o profeta começou a falar. Aleluia. A Bíblia diz que ele começou a falar: olha, comece a ouvir a palavra do Senhor, ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor. Imagina, irmão, que loucura que é o profeta chegar para os ossos secos e falar: ossos, escuta uma coisa. Se alguém pudesse ver isso, irmão, ia falar: esse profeta é maluco. Está falando como um cara de esqueleto. Aleluia. Porque às vezes nós pensamos não está adiantando nada. É porque você não está vendo. Aleluia. Está adiantando sim, porque Deus foi quem mandou. E o profeta começa a falar, aleluia, para os ossos. Os ossos começam a se mover. Houve um ruído. Começou a crescer nervos, aleluia, carnes. Texto diz bem claro, aleluia. Nervos, carne, estendeu-se pele. Guarde isso, nervo, carne e pele. Primeiro veio de dentro, para depois vir para fora. Assim é a obra do novo nascimento. Não adianta você querer botar pele se por dentro não tem os outros órgãos. Se não houve um novo nascimento. Aleluia. Houve nervos, carne e pele. Aleluia. A obra interior acontece quando você crê em Jesus. Aleluia. E sabe o que é interessante aqui? O texto diz, eu até postei lá no meu status. Aleluia, quando eu vi isso aqui na palavra. Aleluia. Vieram sobre eles e cresceu por cima, mas não havia nele o Espírito. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Aleluia. Houve um grande ajuntamento visível. Aleluia. Mas não tinha vida. Ou seja, não adianta nada, nem todo ajuntamento visível tem vida. Aleluia. Pode haver uma estrutura, pode haver uma organização de igreja, pode haver cada departamento no seu lugar, mas às vezes são cadáveres. Imagina que Ezequiel não vai profetizar para vir o Espírito. O que ia acontecer? Uma congregação de cadáveres. Aleluia. Os cadáveres estavam ali. Aleluia. Parecendo já um exército, mas não tinha sido soprado sobre o Espírito. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Aleluia. Pelo menos eu não quero isso, eu creio que você também não quer. Não queremos, irmão. Aleluia. Pregar e discipular cadáveres. Queremos pedir a Deus que sopre o Espírito. Aleluia. Queremos o soprar do Espírito Santo. Porque se haver um soprar do Espírito Santo, estaremos, louvado seja o nome do Senhor, discipulando, batizando, aleluia, cadáveres na casa. Aleluia. E por isso, o profeta, Deus vai falar para ele: não está pronto ainda, profeta. Agora que os corpos estão aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você vai profetizar o Espírito. E vai dizer para vir sobre ele o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele profetizou. E o Espírito entrou nele. Aí sim,
Aleluia. Diz a Bíblia que se pôs um exército. Aleluia. O exército está pronto quando vier sobre ele o Espírito Santo. Aleluia. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos clamar o Espírito Santo. Embora, irmãos, você vai ver que os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. Depois de 3 anos, após Jesus ressuscitar, ele vai dizer, ele vai soprar sobre os discípulos e dizer: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Então ali houve um novo nascimento. Só que depois que receberam o Espírito Santo, Jesus vai dizer: agora convém que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, mesmo tendo o Espírito Santo, você precisa ser revestido, aleluia, do poder de Deus para ser testemunha do Senhor Jesus. Então nós precisamos clamar para que o Senhor derrame do seu Espírito Santo. Aleluia. Sem o derramar do Espírito Santo, você não vai poder fazer nada. Aleluia. E sem o derramar verdadeiro na presença do Espírito Santo, aleluia, será cego guiando cego. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar de pé em nome de Jesus. E vamos estar clamando, né, irmãos, para que o Espírito Santo venha. Aleluia. Sabe o que é interessante? Que quando Jesus disse, né, mas recebereis virtude e ser-me-eis testemunhas. O grego ali está falando, aleluia, vocês vão receber virtude, que é dunamis, que é um poder de dinamite para explodir o inimigo. Aleluia. Para ser testemunha, que o grego diz testemunha, sereis mártires. Porque muitas pessoas querem o poder para se eximir da igreja, mostrar o quanto profetiza, mostrar o quanto fala língua, mostrar o quanto prega. Mas a Bíblia diz que esse poder é para ser mártir, morrer por amor de uma causa, morrer por amor de Cristo. Aleluia. Está preparado para ter o poder de Deus a ponto de você morrer por amor de Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito entrou sobre eles. E é o que nós vamos fazer nesta noite. Clamar ao céu. Aleluia. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser daqui a 10 dias. Por que 10 dias? Porque a Bíblia diz que quando Jesus disse isso, vocês vão receber virtude do Espírito Santo. Demorou cerca de 10 dias. E no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que estavam todos fazendo o quê? Assentados no mesmo lugar. Não tinha ninguém clamando, não tinha ninguém pedindo batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Não tinha ninguém jejuando. Quer dizer, se estava jejuando, não sei. Mas estavam todos assentados. Quando, irmão, Jesus vai te revestir, aleluia. Se você já é batizado, glória a Deus, você tem que falar em línguas. Agora, se você não é batizado, aleluia, né? Você tem que crer, aleluia, que o Espírito já foi derramado, aleluia. Porque nós, pastor Rodrigo, às vezes aprendemos errado. Eu aprendi errado isso, depois quando descobri, eu vi como que os homens estão ensinando errado. Nesse mesmo texto, Jesus vai dizer, ficai em Jerusalém, né? Até que seja revestido de poder. Aleluia. E aí eu e ela, novo convertido, evangelizar os traficantes, a boca de fumo. Eles vão falar, irmão, não vai não, porque a Bíblia diz ficar em Jerusalém. Ia ficar até hoje lá, irmão. Jesus falouficai porque ele sabia que ele ia derramar o batismo com o Espírito Santo 10 dias depois, no dia de Pentecoste. Aleluia. Agora o Espírito já está disponível, né? O Espírito Santo já está disponível para a igreja. Aleluia. E eu costumo falar isso, vou falar mais uma vez, antes da gente orar. Que eu prefiro, irmão, 2, 3 irmãos, 4, quantos for, 5, cheio do Espírito Santo, tem 300 sem a presença. Aleluia. Porque olha para Apocalipse 11, vai ser 2 homens só, as 2 testemunhas, eles vão fazer um estrago tão grande na terra, que a Bíblia diz que quando eles morrerem, o mundo inteiro vai trocar presente, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. 2 profetas atormentaram o mundo inteiro. Como é que atormentaram? Porque pregaram a palavra de Deus. Aleluia. E este mundo é atormentado. Talvez você não tenha sentido isso na pele, porque você nunca abriu a boca num ônibus nem num trem. Porque quando você abre a boca, você vê que o mundo se atormenta. Vem um e fala, sai daí, maluco. Ah, não quero ouvir isso não. Aleluia. Uma vez pregando num ônibus, o cara se levantou, começou a falar, querer brigar comigo. Aí Deus, o cara era maior do que eu, né? Não sei o que lá, eu quero ver isso não. Aí Deus foi, levantou outro cara maior do que ele ainda para brigar com ele. Aí ficaram os 2 discutindo lá, chegou a hora de descer, eu desci. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, nesta noite,
Vamos profetizar para que o Espírito Santo venha soprar neste lugar. Aleluia. Vamos clamar neste momento, porque só houve vida, irmão, quando o Espírito foi derramado. E Jesus vai dizer: eu vim trazer vida, vim para dar vida, e vida com abundância. Aleluia. A carne para nada aproveita, é o Espírito que vivifica. Aleluia. A Bíblia diz que é o Espírito do Senhor que é a vida. Aleluia. Sem o Espírito o corpo está morto. Assim, sem a presença do Espírito Santo, nós somos esqueletos ambulantes, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome